24. Mateus 24 e o 4. Glória a Jesus. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Glória a Jesus. Diz a palavra. 24 e 4. Jesus disse, respondendo, e disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então veja que Deus ele mandou que eu e você acautelai-vos. Acautelai-vos significa vigiar, estar em alerta. Porque o nosso adversário, o inimigo das nossas vidas, ele anda ao nosso derredor para querer nos tragar. E quando Deus ele dá a resposta, eu e você precisa estar vigilante. Aleluia, glória a Jesus, porque a palavra diz que não adianta orar e não estiver em atalaia. Não adianta jejuar se não estiver vigiando. Porque o inimigo da minha e da tua vida, ele chega como uma serpente. Ele vem por detrás de mim e de você. Aleluia. Bem mansinho, glória a Jesus. Chega bem de mansinho do meu lado e do teu lado. E quando eu e você vira as costas, ele vem da morte. Mas que eu e você estiver vigiando, eu e você não vai ser enganado. Eu e você, glória a Jesus, ele não vai dar o bote. Porque quando ele se preparar para dar o bote, eu e você vai pegar na cabeça dele e dizer no nome de Jesus: sai, Satanás, no nome do Senhor Jesus. Porque a minha casa pertence a Deus, a minha família pertence a Deus. E desta maneira que o Senhor ele fala comigo e contigo. Aleluia, glória a Jesus. E vai dizer este tema que Jeroboão, glória a Jesus, ele foi um homem que viu as promessas de Deus na sua vida se cumprir. Porque no tempo, a Bíblia vai dizer que antes de Jeroboão ser rei, ele era servo. Ele vivia dentro da casa de Davi. Ele trabalhava para Salomão. E o que eu acho interessante é que quando Deus ele entra numa história, ele muda o quadro. Ele muda o sinal. E você vai ver nesta passagem que o estado de Jeroboão vai mostrar que Jeroboão estava passando por um luto na sua vida, na qual ele havia perdido o seu pai. E ele, muito novo, teve que assumir, glória a Jesus, a responsabilidade de um chefe de casa. Oh, glória! E Deus, ele viu que Jeroboão era diferente. Deus tinha colocado Salomão para sentar, aleluia, na cadeira de Davi, para ser o sucessor do seu pai. E vai dizer a palavra de Deus que quando Deus colocou Salomão, Deus, ele deu um alerta. Deus o avisou que aquele que se desvia do caminho e da direção e do propósito de Deus não vive as promessas. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus só vive a promessa que anda no caminho, que anda na direção, que anda de acordo com a vontade de Deus, vive a promessa. Mas aquele que desvia o caminho, ele não vive a promessa. E você vai ver que Salomão, o rei Salomão, ele estava, quando Deus ele colocou ele no trono, ele começou a andar diante de Deus. E Deus lhe abençoou. E Deus, sabe
E quando o homem se desvia do caminho de Deus, Deus também se afasta dele. Por quê? Deus, ele não habita no corpo aonde é sujo. Deus não habita no coração aonde não dá espaço. Se eu não dou espaço para Deus operar na minha vida, para Deus mudar minha história, como é que Deus vai mudar? Se eu mesmo não quero. Então você vai ver aqui nessa palavra que o rei, glória a Jesus, Salomão, ele se afastou de Deus. E Deus é aquele pai que é zeloso, que cuida dos seus, mas também ele ama, mas também repreende aquele que ele ama. E você vai ver que Deus, ele usou um profeta e mandou esse profeta ir até o rei Salomão para dar uma palavra. Deus mandou aquele profeta e disse: vai lá, diz a Salomão o que há de acontecer na sua vida, porque no momento que ele se afastou de mim, ele vai perder aquilo que eu lhe dei. E você vai ver que Salomão, glória a Jesus, o Senhor, ele tirou 10 tribos da mão do rei Salomão e deu ao servo. A Bíblia também diz que Salomão não sabia que Deus ia dar, qual servo Deus ia dar. Porque Deus, ele quando usou o profeta, ele disse que ia tirar dele